Mas a questão do Marcos falou do Huckmacher, cara, eu acho que sim, eles defendiam muito isso. E tem uma história que a gente sabe do Huckmacher, que ele era parte de um conselho para definição de classificação etária para arte na Holanda. Ele era um conselho assim, de caras referência na área, né, de teoria estética, tudo. E quando vinham filmes gospel dos Estados Unidos, a maioria deles o Huckmacher não permitia que o filme entrasse no país. Ah, é? Aí o pessoal falava, Huckmacher, mas tem um filme aí, tipo assim, vê um filme do, sei lá, Antonioni com cena de nudez, você liberou, falou, não, mas aquilo lá é boa arte. Isso que tá vindo dos Estados Unidos não é. Então assim, mas que ele tinha isso, ele fala assim, ó, tem muita arte que quer se passar por cristã, mas faz um mal terrível pra cultura. Pra ninguém. Isso tá na biografia dele? Não colocaram isso aí. Não. Essa é o proibidão da autorizada. A biografia proibida de Huckmacher. De Huckmacher. Vai escrever essa. Esses são os em-off que a gente recebe lá no Labri da Holanda. Tem uma anotação embaixo da mesa lá. Sim. Sim, mas é porque essa questão do que é bom, né? Eu imagino que o quão precioso é isso. Eu fico imaginando há quantos anos atrás a gente tá falando, o Huckmacher aí? Isso, por exemplo, essa época, tem quantos anos isso aí? Mais ou menos. Década de 50? A partir da década de 50. Pois é, e aí, tipo assim, ele tem essa saber distinguir isso naquela época, e aí hoje pensar que a gente tem um cenário que novamente é só essa cisão do gospel e do profano e do resto, né? O que é o gospel, eu vou assistir tudo e etc. Até que o filme, eu acho que a galera é um pouco mais aberto, né? Talvez assim, mas acho que a música é muito assim, né? É a música gospel e a música do mundo. Acho que sobra mais pra música mesmo, né? Porque também a música, ela tem um papel litúrgico muito importante, né? Então tudo que cabe dentro do culto tem um peso maior dentro dessa economia sagrado e profano, dessa mentalidade, né? Então eu sempre me esforcei para a gente sair dessa esquematização de pensamento, e eu realmente nunca consegui responder quem eu era, o que eu estava fazendo usando essas categorias, porque não fazia nenhum sentido para mim. Por isso que essas conversas com o Rodolfo, essas pesquisas, foram nessa direção de buscar um vocabulário para essa linguagem, né? Porque anos e anos depois, quando eu conheci o Carlos Nejar, que é talvez o poeta brasileiro vivo mais importante, né, da geração dele, cristão pentecostal, né? Ele foi levantado pastor na Assembleia de Deus, mas é membro da igreja Maranata, né, uma igreja protestante, evangélica, de uma linhagem mais pentecostal, né? Veio da presbiteriana, mas é mais pentecostal. E ele é um cara que se entende como servo da palavra. Então ele assina o livro dele assim, ele escreve assim. A palavra para ele não é vocabulário, entendeu? Que era um lugar que a gente tinha chegado lá atrás também. A palavra antiga vem disso e etc e tal. O vocabulário é uma maneira da gente traduzir virtudes, valores da relação nossa com a linguagem, com a palavra, né? Com esse logos que fez tudo. Então, é interessante porque a gente é devoto, entre aspas, né? Vamos colocar essa expressão mais católica, é seguidor, de uma pessoa que nunca escreveu um livro. Né? Então Jesus não escreveu o livro, a gente sabe que ele sabia escrever, né? Escreveu na areia, né? Não sei que ele tinha feito um desenho lá, né? Palito, assim. Mas ele lia também, né? Tanto que ele entrou na sinagoga e leu Isaías, etc. E tal. Considerado um rabi. Um rabi tinha que considerado um rabi, ele tinha que ter bastante exatamente, sabia ler, sabia escrever. Agora, ele não deixou ele diretamente um escrito. Sim. Jesus não escreveu. Mas os seus seguidores escrevem muito. Né? E às vezes a gente acha que a palavra é vocabulário e é um tanto de conceito, um tanto de doutrina, um tanto de...
disso, daquilo. E o amigo dele, a pessoa mais próxima dele, que era João, que ele recostava ali a cabeça no seu peito, entre os 12 já havia 3, entre os 3 havia o João fala assim, ele é o verbo. Ele poderia dizer, não, ele é a doutrina, ele é a cosmovisão. E ele ainda vai partir de uma ideia grega em vez de partir da ideia judaica do que seria Deus, né? Sim. E João fala Logos, né? Sim, e aí, cara, quando você pega o Pentecostes, Atos 2, acontece uma coisa muito louca, porque Deus derrama essa graça para que aqueles que estavam ali começassem a falar das grandezas de Deus na língua das pessoas que estavam passando ali. Sim. Então, eu acho que esse é um elemento muito próprio para o artista também. O artista é esse cara que vai traduzir, mas ele não vai explicar. Tanto que a galera entende na sua própria língua, mas eles não compreendem a razão daquilo. Aí eles começam a teorizar. Não, uns falam que eles estão bêbados, outros ficam espantados, ficam perplexos, ficam admirados. Que são expressões muito próprias da experiência estética, cara. Quando você vê um quadro, você sai de uma peça assim, de um concerto, ou aquela vez que eu te contei lá, que eu voltei de um concerto de bar, só canto coral, lá no Palácio das Artes, eu só fui me dar conta onde eu estava quando eu me tropecei num mendigo lá depois da Praça da Estação. Na Praça da Estação, velho. Sai de cima. Aí eu trombei no mendigo assim, falei, caraca, velho, eu não me lembro ter andado isso tudo, eu tava... Saiu flutuando. Saí flutuando. Então, é uma experiência de perplexidade. Então, com que na vida hoje a gente tem isso? O texto fala que eles ficaram perplexos, admirados e atônitos. Mas eles não sabiam explicar o que eles tinham, qual que era o conteúdo. Experienciado ali, Experienciado. né? Eles ouviram na própria língua materna. Ouvi em português. Eu sei que é português. Esses caras não falam português, mas ouvi, é português. Mas, velho, o que foi que eles falaram mesmo? Aí vem um pastor. Aí o pastor vem, levanta. Arrependam-se. Isso que vocês viram aí, essa experiência aí, ó. É isso. Então, o artista, no meu entendimento, é esse cara que vai estar ligado a essa linguagem, traduzindo, mas não vai explicar. Véio. Quem explica é o pastor, é o mestre, entendeu? É o Rodolfo. Por isso que no livro você faz as provocações, né, nas caixinhas. Deixa com o Rodolfo. Mas eu fico tentando segurar o rojão lá.